Olá, meu querido, tudo bem? Deixa eu falar sobre a infinidade do Deus único e verdadeiro. Como vimos, meu querido, muitos acontecimentos recentemente, é impossível, preste bem atenção, é impossível pensar que existe deterioração ou aperfeiçoamento em Deus, não é? Porque a sua perfeição é única, ela é absoluta. Então, essa doutrina está em conexão com a infinidade ou infinitude, que significa que definitivamente Deus não tem limitações. As pessoas precisam aprender isso. Deus não é regulado com o meu, com o seu pensamento, com o meu, com o seu raciocínio. Ele não tem limitações. Deus, ele não é limitado pelo universo que ele mesmo criou, queridos. Deus, ele só seria limitado pelo universo, pelo tempo, pelo espaço, se fosse o universo, se fosse o tempo, ou se fosse o espaço que criou Deus. Mas é o contrário. Então as pessoas precisam entender que Deus não é limitado nem pelo universo, ele não é limitado pelo tempo, ele não é limitado pelo espaço. O que não quer dizer que está espalhado pelo cosmos, pelo universo, por tudo isso. Agora, uma parte aqui, uma parte ali. Quais são, à luz das Escrituras, as minudências da infinidade de Deus? Qual é? O que é? Será que as pessoas não param para pensar? Então, uma das qualidades ou da infinidade do Deus único, do Deus verdadeiro, é a perfeição absoluta, queridos. Ou seja, Deus, ele é infinito. Ele é infinito em seu ser, em sua perfeição. Ele é espírito. Ele é invisível. Ele é puro. Ele é perfeito. Conforme o livro de Jó, no capítulo 37, versículo 16, também no capítulo 5 de Mateus, versículo 48. Deus, mesmo sem corporalidade, ele é uma pessoa, alguém dotado de capacidade de pensar, de sentir e de tomar resoluções. Ele tem inteligência, ele tem capacidade de sentir, ele tem capacidade de pensar, capacidade de raciocinar. Deus, ele é um ser perfeito. Deus, ele é continuidade. Ele é mudança, ele pode ser característica de alguns dos seus feitos, mas Deus, ele permanece inalterado. É o que diz Hebreus capítulo 1, versículo 12. Agora, o que nós sabemos sobre Deus pode ser conhecido com muita segurança. Essa capacidade dele pensar, essa capacidade dele sentir, de tomar as resoluções que precisa, essa capacidade de inteligência que Deus tem, essa capacidade de sentir a sua alegria, a sua tristeza. Pensa num Deus que fica irritado quando alguém te maltrata como filho dele. Pensa num Deus que ele começa a sentir, quando ele começa a pensar, quando ele começa a raciocinar, porque Deus, ele é perfeito, ele sente nele o castigo que alguém traz sobre a sua vida. Então, meu querido, quando você entra dentro de um templo religioso, que você vê alguém amaldiçoando um filho dele, alguém maltratando um filho dele, alguém apontando o dedo para o filho dele, você acha que Deus se sente como, meu querido? Para você dizer que você está defendendo a palavra de Deus, você tem que conhecer os atributos de Deus, que o Deus que nós servimos não é esse que a religião prega.
Ou não é esse que a religião ensina? Deus, ele é perfeito. Continuidade, mudança. Essas duas coisas podem ser a característica dele, de algum de seus feitos, mas Deus, ele permanece inalterado. Oh, meu querido, as pessoas precisam aprender que Deus, aquele que é o Criador de todas as coisas, ele é diferente desse Deus que é pregado, ensinado dentro dos templos religiosos. Um Deus que ele só vive se você der dinheiro a ele. Um Deus que só faz alguma coisa por você se você for rico, ou se você vestir um paletó, uma gravata e ir a um lugar para dizer que está adorando ele. Você não vê que esse Deus, ele é meio estranho, que ele não faz parte dos escritos bíblicos? A perfeição absoluta do nosso Criador já mostra o quão diferente ele é daquele que é ensinado por aí. Pense nisso, meu querido. Pense nos atributos, na imutabilidade do nosso Criador. Pense na constância do Deus vivo. Pense na infinidade do Deus único, do Deus verdadeiro. O Deus da teologia cristã clássica, ele é distante, ele é fixo, ele é imóvel e doravante, ele é apático, ele é insensível, ele é impassível diante do sofrimento humano. Outros refratários a tal tipo de doutrina classificam-no como pejorativamente, meu querido, como a teologia de um Deus limitado. Mas eu não defendo esse Deus. O Deus que eu sirvo e que divulgo é o Deus que tem a sua infinidade e é o Deus que é verdadeiro. É por isso que esse Deus estranho que eles estão pregando por aí, ele não é o mesmo Deus que eu divulgo, que eu falo, que eu creio. O Deus que eu falo, ele está muito além de uma caixinha. Ele está muito além de um templo físico. Ele está muito além da religião, da denominação. O Deus que eu sirvo, ele não é limitado por nada. Graça eterna. Um abraço do nosso irmão Alberto Lírio. Amém.